Parlamentares votam vetos do Poder Executivo nesta quinta-feira, 21 de novembro. Durante a sessão, apenas um projeto de lei foi votado e aprovado em regime de prioridade. Projeto de lei que regulamenta o IPTU progressivo é tema de audiência pública. Para a Prefeitura, a proposta deve contribuir para o melhor planejamento urbano da cidade. Veja também, agentes do BRT Seguro prendem homem que furtou cadeiras da estação na Zona Oeste. O programa foi criado graças a uma emenda aprovada pelos vereadores, que autoriza a Prefeitura a investir no sistema de transportes. E a previsão do tempo para amanhã, na cidade do Rio. É agora, no CRN2. Boa noite. A gente começa essa edição com os assuntos debatidos nesta quinta-feira pelos vereadores durante a sessão no plenário do Palácio Pedro Ernesto. A sessão extraordinária começou pela votação dos vetos do Poder Executivo. 8 estavam na pauta, foram rejeitados pelos vereadores e serão transformados em lei por promulgação. Entre eles, o que obriga as empresas de transporte coletivo a realizar o teste do bafômetro nos motoristas, o que declara a Escola de Samba Paraíso do Tuiuti como patrimônio cultural imaterial da cidade do Rio e o que obriga as instituições de longa permanência e casas de convivência e lazer para idosos a dispor de, pelo menos, um funcionário ou empregado capacitado para o uso e interpretação de Libras durante o período de atendimento ao público. O veto está rejeitado e segue a promulgação. Durante a sessão, apenas um projeto de lei foi votado e aprovado em regime de prioridade. É a proposta de autoria do Poder Executivo que estima a receita e fixa a despesa do município do Rio de Janeiro para o exercício financeiro de 2025. O projeto de lei voltará ao plenário para ser analisado em segunda sessão e em segunda discussão. Olha só, um homem foi flagrado levando cadeiras de uma estação do BRT. O furto aconteceu na madrugada desta quinta-feira na estação Morro do Outeiro, em Jacarepaguá, na zona oeste do Rio. O homem pega 3 cadeiras e tenta escondê-las com um pano branco. Depois embarcou em um BRT. A ação dele era monitorada pelos agentes da Mob Rio por meio das câmeras de segurança. Na estação Curicica, o criminoso desceu do ônibus articulado e foi surpreendido por um agente do programa BRT Seguro. O suspeito ainda tentou fugir, mas acabou preso e levado para a delegacia da Taquara, onde o caso foi registrado. O programa BRT Seguro foi criado há 3 anos por meio de uma emenda na lei, aprovada pelos vereadores, que autoriza a Prefeitura a investir recursos na intervenção no sistema de transportes, como o reforço na segurança. Olá, pessoal. Essa quinta-feira foi de tempo instável aqui na cidade do Rio, devido à entrada de ventos úmidos do oceano. Então, o dia foi de céu nublado, encoberto, com máxima registrada de 30 graus. Para essa noite, previsão de chuva fraca a moderada, a qualquer momento. E para amanhã, na sexta-feira, o tempo permanece instável, com céu nublado, encoberto ao longo do dia, e chuva fraca a moderada a qualquer hora do dia também. Amanhã, temperaturas em declínio, com máxima prevista de 26 graus. Para mais informações, sigam nossas redes sociais e baixem o aplicativo Cor.rio. Tchau, tchau. A audiência pública debate o projeto de lei que regulamenta o IPTU progressivo na cidade do Rio. Esse é um dos destaques do próximo bloco. O CRN2 volta já. O CRN2 está de volta falando da audiência pública que teve nesta quinta-feira no Palácio Pedro Ernesto. Em pauta, o projeto de lei que regulamenta o IPTU progressivo e institui outros instrumentos relacionados à função social da propriedade no município do Rio. O tema voltou à pauta da Câmara na sessão presidida pelo vereador Rafael Aloísio Freitas. O secretário municipal de Desenvolvimento Urbano e Econômico sinalizou que o IPTU progressivo é previsto em legislação federal e no plano diretor da cidade. A gente está falando de uma existência expressa há pelo menos 24 anos. Há um ano atrás, essa casa aprova esses termos no plano diretor. E em razão de se tratar de matéria tributária ainda que tem efeito extrafiscal, ou seja, não há um efeito
não se persegue aqui um efeito arrecadatório, mas sim de desenvolvimento. Ele lembrou as condições para a aplicação da cobrança. O IPTU progressivo, por se tratar de uma sanção, ele só pode ser aplicado no âmbito do devido processo legal, exercido contraditório à ampla defesa. E, por óbvio, que se verificar que o prazo não foi cumprido por inação da administração, ele é incabível. Para a Prefeitura, a proposta deve contribuir para o melhor planejamento urbano da cidade. Mas essa ideia é questionada por representantes da sociedade civil. Proprietários de imóveis do centro, por exemplo, lembraram que a cobrança de mais impostos e multas tende a atrapalhar as negociações de aluguel e venda de imóveis na região. O grande foco está sendo o centro da cidade após a pandemia. Pessoas que querem transferir, não conseguem, resolvem alugar apenas pagando o IPTU e o condomínio e não estão conseguindo. Imagina se esse imposto passar a ser um imposto progressivo. Certamente vai dificultar a comercialização, vai desvalorizar o patrimônio daquele que ficou a vida inteira para construir. Isso é inadequado para o momento atual. O vereador Rogério Amorim defendeu que o foco do município não deve ser a mera arrecadação de tributos. Ele disse que o projeto de lei pede debates mais amplos. É um projeto que precisa de emenda. Esse projeto é um projeto que precisa de uma discussão mais ampla. Esse projeto definitivamente não é um projeto a ser votado no apagar das luzes dessa legislatura. O Instituto de Arquitetos do Brasil entregou aos vereadores da comissão uma carta técnica favorável ao projeto. Você vê a quantidade de imóveis desocupados, em abandono. Por quê? Os próprios proprietários não estão tomando conta do seu patrimônio de forma devida, talvez. Então, existe um interesse da municipalidade porque é interessada na dinâmica da cidade. A audiência pública é sempre importante para a gente conseguir ouvir todos os lados, todas aquelas pessoas que colocam suas observações, suas opiniões, ainda mais quando se trata de um projeto que há muito tempo é um tema que é discutido, mas ele nunca é definido em voto. Então colocamos um instrumento importante para a cidade, um instrumento de urbanismo, que trata dos imóveis abandonados e subutilizados para que cumpram sua função social. A cidade tem muito desses problemas e aqui essa discussão se abriu para várias partes da sociedade darem suas opiniões. Então o projeto está aqui, acho que agora é o momento de ir a plenário para a gente fazer o nosso debate e definir o texto final. Bom, fim de ano chegando e o 13º já está na conta de muita gente. Hora de pagar contas, fazer compras ou guardar um dinheirinho. O benefício movimenta bilhões da economia e anima o comércio. O 13º salário beneficia mais de 92 milhões de brasileiros. Segundo o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, o DIEESE, serão injetados 321 bilhões de reais na economia. O dinheiro extra ajuda a pagar contas e impulsiona as vendas no comércio. O comércio fica mais aquecido, né, com o 13º, né, a movimentação, tudo. Eu mesmo estou esperando receber o meu para poder fazer o presente da minha filha. Né? O comércio é um gás que dá porque a pessoa recebe e consegue fazer com que a economia gire. Né? Sem o 13º salário, o comerciante ficaria perdido no final do ano. Né? Para quem está com tudo em dia, o 13º é um reforço para curtir o fim do ano. É ótimo para fazer umas comprinhas no final do ano, aquelas coisas que acabam ficando na nossa lista de desejos ao longo do ano, que a gente deixa para o final do ano e planejar férias, né? Planejar viagem, enfim. O 13º salário é para usar agora, no final do ano, fazendo algumas compras para dentro de casa, tentando ajustar algumas coisinhas, né? Vamos ver o que dá para fazer, né? O pagamento do 13º salário movimenta não só o comércio, mas a economia como um todo. Este ano, segundo o DIEESE, o benefício representa 3% do PIB brasileiro e ajuda tanto as famílias quanto os negócios em várias regiões do país. Certamente um bom momento para quitar ou reduzir dívidas com taxas de juros que tendem a subir e juros quase que impagáveis no que diz respeito ao rotativo do cartão de crédito e também cheque especial. As famílias estão muito próximas do pico de endividamento e o Natal deve ser de pequenas lembranças de baixo valor. O benefício é uma força extra para a economia, mas especialistas alertam.
O ideal é planejar. Para as pessoas que não estão endividadas, o lembrete é aplicar os recursos para atravessar o início de 2025, que é sempre muito complicado, com matrículas escolares, pagamentos de impostos, e também para fazer um pé de meia, porque a taxa de desemprego tende a aumentar um pouco e o crescimento do PIB tende a ser comparativamente menor ao de 2024. Portanto, moderação no Natal é o recomendável. E o coordenador de atenção primária de saúde da AP 5.2, Douglas Torres, foi homenageado com um conjunto de medalhas de mérito Pedro Ernesto nesta quinta-feira. Quem organizou a cerimônia foi o vereador Zico. O homenageado Douglas Rodrigues Torres nasceu em Campo Grande, zona oeste do Rio. Graduado em odontologia na Universidade do Grande Rio, se formou em 2006 em cirurgião dentista. Desde 2021, Douglas Torres é coordenador geral de atenção primária da AP, área de planejamento 5.2, que abrange a zona oeste da cidade. Douglas Rodrigues Torres recebeu o conjunto de medalhas de mérito Pedro Ernesto das mãos do vereador Zico, que também fez a entrega de moções de reconhecimento e aplausos. Essa é importante, o trabalho que ele faz em Campo Grande, na zona oeste raiz, como eu falo. Por isso que ele merece essa homenagem, essa grande homenagem. A trajetória de Douglas Rodrigues é marcada por trabalhos na saúde pública. Como filho de Campo Grande, nascido e criado lá, é muito gratificante receber essa homenagem nesse momento, no término desses 4 anos de gestão. Então, agradeço a todos aí por essa homenagem. Bom, o CRN2 termina aqui. A seguir tem o programa Câmara Rio Entrevista. O bate-papo de hoje é com a atriz, cantora e escritora Elisa Lucinda. Ela falou sobre a carreira, a vida no Rio de Janeiro e futuros projetos. Assista a nossa programação pelo canal 10.3 da TV Aberta e também ao vivo pelo YouTube. Boa noite para você e até a próxima, hein? Tchau, tchau.